Oi, pessoal, boa tarde. Mais um sábado que eu tenho a honra de participar dessa live da nossa última cidade. Hoje nós vamos conversar sobre Aveiro. Aveiro é uma cidade especial demais. Eu tenho uma relação de amor com essa cidade, onde eu morei durante muitos anos, onde a minha filha nasceu, a Belinha. A minha filha, ela é aveirense e a gente vai contar hoje com a presença do Alberto para nos explicar um pouquinho sobre essa cidade que a gente finaliza nosso roteiro. Ele entrou aqui, vamos dar um oizinho para o Alberto. Vamos lá, Alberto. Oi, Oh, Fernanda. deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo Isso. bom? Tudo bem, e você? Tudo bom? Ui! Caiu até o celular, Alberto. Vê lá se não cai. Já chega a net de vez em quando. Tua imagem tá bem boa. E a minha tá boa? Ótimo, perfeito. O som também tá bom ou tá alto demais? Não, tá tudo bem. É, Deixa eu ótimo. só arrumar aqui direitinho o celular para ele não cair de novo. Hoje eu tive que me esconder, porque tem um pessoal com churrasco e aí tá música alta. Que o vírus já passou, né, Alberto? Tá tudo certo. Pode ser Pessoal, churrasco, pode ser aglomeração, o Brasil tá liberado. pessoal tá confundindo a abertura do shopping com o fim da pandemia, né? Não vai dar bom resultado isso. Mas Mas sabe que enfim. aqui agora vai fechar o shopping aqui, porque eles abriram amanhã, vai dar uma diminuída. A gente espera, né? É Claro. que as pessoas não entendem a situação de sair porque precisa ou sair para dar uma passeadinha, né? Essa foi a vantagem exatamente aqui de Portugal. O pessoal entendeu isso logo desde o início, então acho que É, ficou isso é muito legal. importante. Isso é muito importante porque aqui o Brasil são muita gente, né, Alberto? Sim, Então, claro. assim, 212 seria muito milhões, mais fácil se essa muita gente fizesse sua parte. claro. 212 milhões são 202 a mais que Portugal, né? Então é um pouquinho mais. Exato, são mais ou menos uns 6 países da Europa, né? Ou metade Sem do dúvida. continente. Oi, tá me vendo? Alberto? Gente, eu vou encerrar e vou iniciar de novo, tá? Porque deu um bug aqui. Deu? Tá me vendo? Agora a câmera está virada para cima, mas acho que você tinha. Deu? Tá me vendo? Ai, Tá são tudo bem. ossos do ao vivo. E é isso. Estou vendo se melhor aqui também. Aí tá tudo bem. Mas quando você quiser, Então, eu estava conversando aqui com eles, eu vou me apresentar. Alberto, uhum. essa semana teve muita gente me chamando sobre o roteiro. É um super Ah, que legal. prazer. Hoje eu estava no supermercado que eu fui levar meu pai para fazer umas compras e atendi uma senhora de São Paulo. Até nem conseguia falar direito com ela porque eu estava de máscara, né? Que agora a gente tem que entrar nos lugares de máscara. Isso. E agora há pouco eu estava falando com ela, então eu acho que a gente está indo no caminho certo, porque as pessoas estão entendendo o que o nosso roteiro é realmente espetacular, né? É um roteiro especial. E eu queria falar, hoje a gente vai falar sobre uma cidade que é uma paixão para mim, que é Aveiro, que eu tenho uma relação de amor com essa cidade e eu tenho certeza que a gente vai transmitir da melhor maneira possível hoje para as pessoas, porque tu vai conversar com eles, então eu tenho certeza que tu vai transmitir tudo de bom que essa cidade tem a nos oferecer. Além de que tu vai terminar o norte, né? Tenho certeza que tem mais alguma coisinha para falar É sobre as isso. cidades que a gente estava conversando no último sábado. E
eu queria falar aqui para eles que Aveiro, quando eu tinha 21 anos, eu fazia a faculdade de turismo e aí as coisas lá em casa ficaram meio ruins. E o meu amigo de infância, que é meu irmão, assim, meu melhor amigo, foi embora para Portugal, porque tinha um padrasto que era português. E quando tudo deu ruim para mim, assim, aqui eu estava no 7º semestre da faculdade de turismo, ele falou: vem para cá, vem estudar aqui, vem para cá que é tudo comigo, eu vou te ajudar. E eu tinha 21 anos e fui contra a minha família inteira. Eu botei fiz uma mala e fui para Aveiro com o intuito de estudar, de ficar 1 ano e meio, 2 anos morando lá, e fiquei 7. Tive Tá um vendo? bebê, tive um relacionamento, tive uma vida inteira. A Aveiro eu devo a pessoa que eu Tudo. sou hoje, uma pessoa que é batalhadora, que foi imigrante, que não tinha ajuda dos pais, que tinha que fazer tudo sozinha, teve que aprender a cuidar de um bebê e que adotou essa cidade assim como com Berço. muito amor. Quando eu botei meus pés lá no passado, eu tive um déjà vu assim da minha vida, da minha adolescência. E eu E que espero, agora claro que eu vamos, tenho certeza, não espero, que tu que agora transmita vamos repetir todos os o dias, todos os anos. sentimento que essa cidade, todos os anos e 3 vezes, né, Alberto? Por favor. Isso. Quando eu saí dessa cidade, eu falei, eu vou voltar para cá pelo menos 3 vezes anualmente. É E isso. aí eu vou levar a Belinha, que hoje E tem 12 trazendo, anos, quando e saiu tra- daí tinha 4, para conhecer a cidade dela, se Deus quiser um dia. Não acho dá para bem. misturar muito, né? Cuidar de filho e cuidar de grupo é meio difícil, mas vamos lá. Eu vou me apresentar, eu sou a Fernanda, eu represento os grupos da Tripnet, eu acompanho todos os grupos, por enquanto, e hoje é um prazer, nossa última live. A partir da semana que vem a gente vai começar uma nova experiência, né? Que a gente vai falar sobre um projeto que a gente criou, eu e o Alberto, que é o leste europeu, que engloba os castelos, e o roteiro é muito bonito. Então, a partir de sábado que vem, não, sábado que vem não, né? Porque sábado que vem a gente pode fazer um quiz para eles fazerem perguntas e respostas. Até porque essa semana eu também tive, Alberto, bastante gente me ligando, me perguntando daquela situação da Europa, de brasileiro não poder entrar na Europa, da pandemia. Então, a gente podia falar um pouquinho a respeito, né? Para acalmar os coraçãozinhos, porque a gente sabe também que a notícia que corre aqui é assim, 90% verdade, 10% sensacionalista, né? Então, assusta. Eu vou te falar que se eu não vejo muito, né? Eu adotei a tal teoria. Eu vejo um noticiário por dia, porque se a pessoa vê ao da manhã, ou da tarde, da noite, a pessoa não consegue dormir. Que É, é uma loucura, é uma politicagem também que existe, né? Por trás e a disso tudo. gente, e eu tenho dito várias vezes que é muito preferível você desligar a televisão durante Ai, algum ai, tempo e assistir essas lives, são sempre muito mais motivantes e muito mais divertidas, tem muito mais informação do que saber quantas pessoas, infelizmente, morreram ontem. E a com gente vai um certeza. pouquinho, a gente vai tocar nisso também, ou podemos tocar já, se você quiser. Eu prefiro que a gente já inicie assim, dando um acalento, né? Porque as coisas aqui também inflamadas, né? Tipo, as pessoas estão preocupadas. Eu recebo ligações Normal. todos os dias sobre isso. Então, eu queria só falar uma coisinha, assim, antes do Alberto começar. Com certeza, a Europa ia fechar a fronteira para nós nesse momento, né? A Europa, ela passou pela pandemia, então ela segue na luta. E dia 31 ela abre o espaço aéreo. Então, por exemplo, vai ter agora, vai ter um certo cuidado redobrado. Quem entra, quem sai, né? Viagens tipo a trabalho, viagens a turismo, isso tudo vai estar muito
vai estar muito... Eles vão ter uma preocupação a mais, né? Então, um país que está no auge da pandemia, né? Como que eles vão permitir que entre nos países, sendo que a gente não está cuidando como deveria ser aqui no nosso próprio país? Mas com certeza isso não vai durar, né, uma eternidade, 4 meses, por exemplo. Isso é uma medida protetiva do agora, para que não tenha uma segunda pandemia, para que eles consigam manter a segurança para futuramente receber os brasileiros, né, em segurança. E com certeza nós aqui também, a gente não vai ficar 4 meses, 5 meses vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo nesse momento, porque, por exemplo, agora ou julho, a gente ainda vai estar no auge do contágio aqui, né? Então, as fronteiras fecharem para nós é uma medida protetiva super normal, mas não é eterna. Então, as pessoas elas têm que ter uma... Eu falei para minha colega essa semana que ela estava muito preocupada, que as pessoas elas têm que entender que é normal que isso aconteça nesse momento, mas nesse momento, que não é eterno, porque a gente sabe que passa, né? Então, eu vou te deixar falar um pouquinho sobre a pandemia, porque tu já está vivendo do outro lado, né? Já é uma situação controlada e que nos ajude, né, a passar uma certa segurança. E vamos conversar lá do fim do norte até Aveiro, que é o fim do nosso roteiro. Obrigada, Alberto. É um prazerzão. Te apresenta, para quem não te conhece, para quem entrou a primeira vez para te conhecer. Ora, meu nome é Alberto Costa, eu sou diretor-geral da Glamour, que é uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos vários outros países europeus, como o caso da Espanha, França, Alemanha, Áustria, o leste europeu, fazemos aí os países do leste europeu também. Então, temos essa vocação, digamos, de fazer roteiros diferentes, como é o caso desse, da TripNet, depois dessa conversa que nós tivemos com a Fernanda, e descobrimos que pouca gente, ou poucos operadores, ou poucas agências inovam e vendem sempre a mesma coisa, que para nós aqui, como seria para vocês aí, né? É um Imaginem clichê. vocês. São aqueles clichês, né? Que a gente entende porque quando uma grande operadora, uma operadora gigante, e Portugal tem algumas delas, se interessa por vender um destino, faz normalmente a mesma coisa, vão ficar nos mesmos hotéis, vão fazer os mesmos circuitos, têm lá os acordos deles, mas do ponto de vista de quem está pensando exatamente o oposto, fazer um turismo personalizado, dá dó, né? Corta o coração você sair de Lisboa para fazer Nazaré, Fátima, Óbidos e voltar para Lisboa. Corta o coração. Então, fruto disso, a gente desenvolveu esse roteiro com a Fernanda e que, conforme vocês devem, quem teve a paciência de nos escutar durante esses dias, deve ter visto que não só as cidades são visitadas de uma forma diferente, mas também as experiências que a gente vai ter ao longo do caminho são diferentes. E uma dessas regiões é exatamente o norte. E nós vamos começar por ali, mas deixa só voltar atrás em relação à questão do Covid, ou dessa pandemia. Eu sei perfeitamente, claro, sou carioca, apesar desse sotaque, eu sou carioca, eu acompanho a situação no Brasil mais do que uma vez por dia, né? Porque Com certeza. acaba assistindo vários noticiários. Portanto, sei perfeitamente que a situação está ao rubro, né? no Brasil. Como já esteve aqui, se vocês fizerem uma extrapolação de como é que o indivíduo na Itália devia estar, enquanto pandemia, a situação ficou muito grave na Itália, né? Então, claro, no Brasil os números são grandes porque, como vocês sabem, a dimensão do país e a dimensão do número de pessoas não tem nada a ver com qualquer país europeu. Sim, Então, eu fico louca quando fazem essa comparação. Porque não tem. é,
Você sabe que eu tenho uma formação matemática às vezes me custa quando jornalistas e outros comentaristas de televisão brincam com as estatísticas, né? Então, sei lá, você tinha um caso na cidade X, na semana seguinte você teve dois casos. Houve um aumento de 100%, né? Lógico. Então, se você quiser deixar alguém em pânico, você dá a notícia assim: houve um aumento, sem uma explosão de casos, aumentou para 100%. Claro, passou de um para 2, né? Mas há formas de você não colocar as pessoas em pânico. E eu sempre explico que medo medo é diferente do pânico. Medo é bom você ter quando você vai caçar, quando você vai, enfim, entra no mar. É bom você ter medo porque você se protege. Pânico é péssimo, porque não só você bloqueia, você começa cancelando viagens, você começa fazendo besteira, ou toma até decisões erradas. Então vou correr para lá já, porque aí já garanto meu lugar. Não, é bom você ter medo, mas não ter pânico. E se informe com pessoas que, obviamente, estão no mesmo barco que vocês, né? Então, é o caso da Fernanda, é o nosso caso. Nós, aqui, felizmente, o destino Portugal passou uma boa fase, estamos numa situação muito, muito boa. Claro, a situação ainda não terminou, porque não terminou em lugar nenhum do planeta, né? Então, a tal segunda leva que o pessoal falava, afinal, é uma curvinha a mais, claro, liberando os shoppings e os restaurantes. Ainda ontem fui jantar fora. É normal que haja um pouco mais de pessoas infectadas. Mas fiquem tranquilas, porque em relação à questão das fronteiras, claro, estão fechadas agora e bem, para a segurança de vocês, né? Seria uma má notícia se estivessem abertas, né? Não, estão fechadas, vão abrir destino por destino. Há de haver, obviamente, o momento do Brasil e, claro, depende muito de como a situação evoluir no Brasil, mas pensem comigo, o fato de não achatarem a tal curva, como deveriam, tem uma consequência. Ela é muito alta agora, mas também vai ser muito mais curta do que se tivessem achatado, tá? Então não precisa ser grande matemático para perceber isso. A gravidade da situação deste momento é exatamente porque a curva está indo lá em cima, porque ninguém achatou. Ao achatar, ela se prolongaria no tempo. Foi o caso aqui de Portugal. Nós ficamos fechados em casa desde o final de fevereiro. Recebi um telefonema, coloquei todo mundo trabalhando em casa, ficou todo mundo em casa, adiamos a maior parte das viagens. A da Fernanda foi uma delas, essa que devia ter sido em abril, e pronto. E fizemos o nosso trabalho, como todo mundo fez. E agora estamos voltando. No caso do Brasil, vai ocorrer o mesmo. A única diferença é que estão dando um pico muito grande para cima, mas também vem rapidamente para baixo. Vocês vão ver, infelizmente, isso vai querer dizer que muitas milhares de pessoas vão morrer e que poderiam ter sido salvas fosse a política de outra forma. Exato. Mas, enfim, fiquem tranquilas, porque nós, eu e a Fernanda, vamos alimentando vocês de informação e se não fosse seguro, nós seríamos os primeiros, como é lógico, a tomar uma decisão. Sim, eu sempre falo isso para eles. Claro. Além de eu não sou apenas uma vendedora, eu estou no grupo incluída. Então, se eu achasse que eu tinha o mínimo de possibilidade de que todo mundo fosse para uma pandemia ou que a gente pegasse o coronavírus, até porque eu sempre viajo com uma melhor idade, né? Que é o grupo de risco. Então, eu ia ser a primeira a cancelar. Jamais eu ia ter uma atitude tão irresponsável. Então, que nem tu, nós aqui, a gente vê todas as notícias possíveis. Claro que a gente sabe separar aquelas que estão lá no exagero máximo, naquelas que estão na situação original do momento, entendeu? Porque então, agora a gente está no auge, né? Então, nós vamos monitorando essa situação. Fiquem tranquilas, porque nós ainda estamos em junho, obviamente, e no início ainda de junho,
ao longo do mês, vocês vão ver que a virada do semestre vai coincidir com uma virada também da situação. Mas, enfim, sem querer fazer previsões aqui, sem dados concretos, é só uma questão matemática mesmo, é só uma questão matemática. Vamos deixar a situação evoluir para julho, para agosto, e a gente vai mantendo vocês informados. Bom, então, deixa eu pegar a linha de raciocínio que nós tínhamos deixado no final de semana passada. Nós estávamos, se vocês se recordam, no Alto Minho, ou seja, na parte retangular de Portugal. Portugal é um retângulo na vertical, e nós estávamos na fatia superior. Numa cidade onde fomos nos hospedar, saímos de Viana do Castelo, fomos para Braga. Braga, que sempre foi há 2000 anos que Braga é uma cidade importante. É talvez uma das cidades mais importantes desta região. Ao longo desses 2000 anos, por razões diferentes, como imaginam, né? Mas hoje é a segunda cidade mais industrial do país, é aqui onde estão as universidades mais tecnológicas, onde estão as indústrias de tecnologia de ponta, desde fibras com nanotecnologia, que mudam de cor de acordo com a temperatura, que exalam perfume, sapatos, enfim. Nós até temos na Glamour um tipo de turismo, para quem se interessar futuramente, um tipo de turismo industrial. Nós recebemos grupos e organizamos as visitas guiadas a essas indústrias, e mesmo eu que tenho uma formação tecnológica fico abismado. Essas coisas obviamente evoluem com uma rapidez imensa, e está tudo concentrado nesse eixo de Braga-Guimarães, onde nós vamos ficar hospedados. Mas estava dizendo, recuando um pouquinho ainda ao tempo dos romanos, esta região sempre foi muito habitada, e quando os romanos chegaram, 123 anos antes de Cristo, quando conquistaram esta região, fundaram, como faziam sempre, uma cidade que seria, se o Império Romano fosse uma federação, como o Brasil, fundavam a capital do Estado, né? Então, o Estado aqui em cima era Galécia, e a capital era Braga, que eles apelidaram de Brácara Augusta. Augusta por homenagem ao César, Brácara porque os povos que viviam nesta região eram os brácaros. Então, daí Brácara Augusta. Fizeram a mesma coisa no sul de Portugal e Espanha, com a Lusitânia. A Lusitânia era outro dos estados, cuja capital era Mérida, e que está até muito próxima da fronteira, mas neste momento pertence à Espanha, assim como a Gália, no norte do que é hoje a França, enfim, faziam isso. E fundaram, então, Braga com uma muralha, com todas as infraestruturas que existem até hoje, embora em ruínas, como é natural, desde o Coliseu, as fontes termais, onde eles o teatro romano, que é famoso, o tribunal onde eles julgavam é famoso até hoje na nossa legislação. Quem tem formação de advocacia sabe disso. O direito romano até hoje, né, tem aquela máxima a cada um o que é seu, né? E, portanto, faziam depois uma outra coisa muito interessante, que era ligar cada uma dessas cidades a Roma. E através de estradas muito bem construídas, porque eles eram excelentes engenheiros, por isso eles eram muito bem-vindos, porque eles traziam os aquedutos, eles traziam as estradas, os engenhos, as pontes. Então, eram excelentes engenheiros, não eram só bons na arte militar, que também, para quem é do ramo, já estudou com certeza as táticas militares do quadrado e tudo mais, dos romanos. Então eles eram muito bem-vindos. E, como eu disse, ligavam todas essas cidades a Roma. E daí a expressão que vocês usam, todos nós usamos, de todos os caminhos vão dar a Roma. Vem exatamente daí, né? E, enfim, a cultura portuguesa, ou europeia de uma maneira geral, ficou muito a dever aos romanos,
aqui na Península Ibérica também, depois aos árabes, etc. Mas, para vocês terem uma ideia, o hábito, sabem de onde é que vem o hábito de nós tomarmos banho todos os dias? Podíamos tomar dia sim, dia não, não é? O hábito de tomar banho todos os dias vem dos romanos. A saudação, quando você passa por alguém, o hábito de dar bom dia, podíamos não dizer nada, né? Ou saudar, oi fulano, né? Mas o bom dia, o salve, vem exatamente da época dos romanos. Então eles deixaram aqui uma herança à qual nós ficamos muito gratos, porque faz parte da cultura. Portugal é quase um bolo de camadas, né? De história, de gastronomia, de infraestruturas que existem até hoje. Aqui em Braga, muito perto de Braga, eu fui lá, curiosamente, com a minha mulher no final de semana passada. Eu vi, foto. Isso. Fomos ao... Estava desconfinando. Isso. Também. Onde tu estava? Aquele lugar é muito bonito. Olha, é muito perto de Braga, é o Parque Nacional da Peneda Gerês. É um parque binacional, muito perto ali de Braga, onde você tem coisas fantásticas, tem aras romanas. Os romanos faziam nessa tal via romana, eles iam fazendo barcos de milhas, ou seja, a cada milha eles tinham um barco, que é, na verdade, um cilindro gigantesco, todo escrito à volta, e estão lá até hoje. Você ainda caminha, agora não de carro, obviamente, mas você caminha a pé, até porque está tombado em termos de patrimônio histórico, você caminha por cima da via romana, né? E essa região é mágica, tem lagos, barragens, Ai, que tem inclusive um assentamento romano que só foi descoberto, curiosamente, o mato tinha tomado, né? Tomado conta, e depois, quando as barragens, isto é uma região muito montanhosa, quando as barragens encheram, taparam aquilo, mas as pessoas não souberam. Houve um momento em que precisaram esvaziar a barragem. E o movimento da água fez o trabalho dos arqueólogos, ou seja, colocou à vista um assentamento romano, que a gente visita. É muito curioso você ver exatamente onde é que os soldados dormiam, onde é que dormia o general, né, romano, onde é que eles guardavam as armas, a muralha à volta. Tem uma coisa curiosa, que está uma casinha fora da muralha romana, era a casa das prostitutas. Eles tinham, inclusive, traziam um prostíbulo. Eles viam com o projeto completo, né? É interessante você ir costurando, digamos, tudo isso, né? Bom, mas estava dizendo que ali nessa montanha nós temos rios de água quente que correm a céu aberto. É curioso porque nós estamos no alto de uma montanha. Não é suposto que a água estivesse quente e vem muito quente. Todas essas regiões aqui do norte e Trás-os-Montes, e junto inclusive à fronteira, tem, como Chaves e tantas outras, tem fontes de água termal que os romanos, pela cultura que tinham dos banhos, né, que para eles era quase como a gente tem no Brasil um clube, entendeu? Então eles misturavam exatamente isso, era para onde o pessoal fluía para conversar, para trocar ideias, enfim, era um clube, né? E sempre que tinham água quente. E essas termas, inclusive, são visitáveis e muitas delas foram recuperadas, como é o caso da de Évora, foram transformadas, modernizadas agora, naturalmente, mas são as mesmas, exatamente, e a água também. Então as fontes foram abertas. Então estávamos em Braga, Braga que depois, exatamente por causa, só para complementar, eu estou prestando atenção no tempo hoje. Essas vias romanas tiveram uma consequência muito interessante do ponto de vista civilizacional. Foram vias construídas por eles, claro, para ligar todas essas cidades até Roma, mas e para trazer os exércitos, naturalmente, para levar os produtos, como vinho, centeio, tudo mais, tudo aquilo que eles queriam levar para lá. E aquilo que é hoje, que são hoje as conservas, foram começadas por eles. Eles socavam aqui nas praias, pegavam sal
socavam um peixe, né? Limpavam o peixe normalmente, socavam e levavam dentro daquelas ânforas ou iam de navio ou então iam via terrestre por essas estradas. E essas estradas serviam também para trazer todas as novidades do centro da Europa, né? Então, uma dessas novidades, para vocês terem uma ideia, foi o cristianismo. Então, Santiago veio por essas estradas. Nós hoje somos e no Brasil também, somos um povo judaico-cristão por causa dos romanos, curiosamente. Não fossem as estradas que eles tivessem construído, Santiago até hoje acho que ainda não tinha chegado aqui. Então, foi exatamente essas vias que fizeram, obviamente, como fazem sempre, o desenvolvimento civilizacional. Então, essas culturas vinham até aqui. O latim veio até aqui. Nós falamos esta língua, e assim com os franceses, os espanhóis, exatamente porque até ali as pessoas que falavam latim conseguiam se comunicar. E ao contrário do que ocorre hoje com o inglês, na época era uma língua. Você depois tinha dialetos locais, mas quando você precisava importar um escritor, um copista, um monge, ou, mais tarde, um médico, um boticário, enfim, um homem de ciência, ele falava que língua? Ele lia que língua? Qual era o idioma em que ele se comunicava? O latim. Né? Então, mesmo os livros gregos e muitos outros antigos, até de línguas mortas, foram traduzidos para o latim e só chegaram até nós exatamente porque os romanos tinham feito essas estradas e acabaram trazendo para cá, não só eles, mas depois, exatamente em cima dessas vias, as novidades. Né? Então, isso para dizer que cidadezinhas como Barcelos pertencem aos caminhos de Santiago, de Compostela, exatamente porque Santiago foi por elas, por essas vias romanas que veio e passou exatamente em cima dessas pontes, né? Cruzavam os rios naquela época. Já falamos Qual o disso nome também. daquela cidade que a gente visitou, que tinha placas de todo o caminho de Santiago, que a gente foi numa vinícola que tinha vinho orgânico? A Casa da Reina fica em Viana do Castelo. Viana do Castelo. E mesmo ali já tem o caminho. O caminho passa ali. Existem, neste momento, 3 tipos de caminho. Na verdade, 4. Mas havia o interior, por onde eu estive almoçando, exatamente no final de semana passado, na Serra do Gerês. É um caminho muito mais acidentado, como é lógico, mas seguia as vias romanas. Depois, isso porquê? Porque junto da costa, junto do litoral, era muito perigoso se viver até. Então, os caminhos eram pelo interior. Depois, um segundo passa exatamente aqui na costa, em frente onde vocês compraram o vinho, aquela vinícola, a gente foi lá de propósito por isso. Sim, eu vi várias placas e informações. As placas estão sinalizadas. Você pode não saber nem ler nem escrever. Não precisa nem de GPS. Qualquer caminhante dos caminhos de Santiago sabe que é só seguir, porque em cada encruzilhada, quando você pode ter dúvida, está assinalada a vieira que aponta para o caminho de Santiago. Vieira essa que tem tudo a ver com Santiago e com esta região norte. Um dia nós devemos fazer, se vocês acharem interessante, uma live só sobre os caminhos de Santiago, porque a história é muito bonita. A história das 2 vezes que Santiago veio, a primeira vez em vida, a segunda já morto, é lindíssima. A lenda é fantástica e tem tudo a ver com os romanos. Todo mundo que eu conheço que fez esse caminho diz que é uma coisa é surreal, não tem explicação, só fazendo. Mas você sabe que muita gente faz o caminho e não conhece a história. Conhece uma parte da história. E o caminho, muitas vezes, é feito por vários motivos. Às vezes espirituais, outros religiosos, outros por diversão. Então, um dia devemos voltar aí. Mas agora nós estamos saindo de Braga, né? Isso só para justificar que Braga, desde essa época e já depois, o cristianismo, como eu disse, chegou com Santiago no ano 40, para vocês terem uma ideia, ou seja, 200 anos depois dos romanos chegarem aqui, já esta região passou a ser cristã. Ainda Portugal, faltavam 1000 anos para Portugal nascer.
1.100 anos ainda para Portugal nascer. Então, é por isso que existem muitos mosteiros, como São Bento da Porta Aberta, a Abadia. Aliás, esse mosteiro de São Bento, Porta Aberta, passamos lá exatamente no final de semana passado, e tem esse nome, Porta Aberta, porque os monges, na época, construíam esses mosteiros ao longo do caminho de Santiago, para que os caminhantes de Santiago, os peregrinos, tivessem, obviamente, algum local para se acolher, né? Só que não tinham hora para chegar, né? Não é natural. Então, não é como agora que você sabe, tem tantos albergues que você não tem dúvida de onde vai pernoitar, onde é que vai comer. Naquela época era muito difícil. Então, os mosteiros, por uma questão de segurança, sempre se fechavam à noite. Fechavam as suas portas, trancavam, porque eram facilmente assaltáveis durante a noite. Menos esse, porque ele mantinha as portas abertas exatamente para acolher e cuidar de qualquer peregrino que passasse. Então, é muito bonito e um dia a gente vai fazer isso. Mas estava dizendo que vamos então sair de Braga no dia seguinte e vamos passar ao largo, contornar o Porto, que a gente já conheceu, e vamos, antes de chegar a Aveiro, vou revelar aqui, eu tinha prometido à Fernanda não revelar tudo, né? Mas a gente tem aqui umas curiosidades. Vamos visitar, não vou dizer onde, mas vamos visitar uma igrejazinha, vamos sair da autoestrada um pouquinho, antes de chegar em Aveiro, e vamos visitar uma igreja lindíssima. Não é que a localidade tenha nada de especial, é mesmo uma aldeia no meio do campo, no meio dos pinheiros. Mas a visita a essa igreja é assim alguma coisa hors concours, né? Muito bonita. E depois nós vamos seguir para Aveiro, vamos pegar a autoestrada novamente e vamos ver muito mais do que a cidade de Aveiro. Nós vamos ver a Ria de Aveiro, né? Que a Fernanda tanto gosta, né? Chamam Ria, é diferente de Rio, tal como a gente aqui na Galiza, no norte de Espanha, logo por cima de Portugal, também tem a Ria de Vigo e de Pontevedra. O que é que são as rias? São diferentes de rio porque são água salgada que vai entrando pelo mar dentro, pela terra dentro. Então, ao contrário do rio, como vocês sabem, que é água doce desaguando no mar. Aqui é um pouco o contrário. Isso por quê? Porque toda aquela região é muito baixa, mais baixa do que o nível normal do mar, e, historicamente, muitos desses canais foram sendo rasgados naquela terra fofa, que é uma terra muito barrenta, muito arenosa, e que foram, então, sendo rasgados. E foram formando centenas, milhares de ilhas, menores, maiores, mas todas muito baixinhas, a região é muito, muito plana, né? E as pessoas, ao longo dos séculos, foram utilizando essas ilhas como campos de cultivo, né? E a única forma de chegar até lá, como é lógico, era de barco, né? Como você tem um manguezal no Brasil, aqueles igarapés e tudo, mas a única maneira, como é lógico, era de barco. E o que é que elas iam fazer? Cultivar os terrenos, traziam o produto do seu cultivo, mas precisavam adubar esses terrenos. Ora, como é que faziam isso? Com barcos muito baixinhos, que vocês vão ter o prazer de visitar, porque vamos fazer um cruzeiro de Moliceiro. De Moliceiro. E por que é que eu estou explicando isso? Exatamente para justificar o nome do barco moliceiro. Porque, na verdade, moliços são um tipo de alga muito comprida e muito larga que dá fruto daquela água ser muito salgada no fundo desses canais. Ora, eles precisavam retirar isso, primeiro para dragar e continuar mantendo a navegabilidade. Mas depois eles utilizavam isso também para adubar os campos. Então, eles jogavam essas algas, esses moliços, dentro do barco e amarravam, faziam grande pilha e amarravam. E é exatamente por isso que os barcos moliceiros têm as duas pontas levantadas mais ou menos como as gôndolas, né? Só que em Veneza se chama gôndola
E aqui se chama moliceiros exatamente por terem essa configuração. Depois a rapaziada acabava pintando coisas, algumas obscenas, outras poéticas, outras de crítica política, como fazem até hoje. Vocês têm uma coisa parecida no Nordeste, são aquelas carrancas do São Francisco, tá vendo? Sim, É, é exatamente a mesma, bem igual. mesmo, mais ou menos a mesma ideia. Então, usavam essas barcaças, esses barcos maiores, menores, e depois tem ali uma coisa muito interessante que antes de chegarmos na cidade nós vamos visitar, que são as salinas, aquilo exatamente pelo fato de ser uma região muito baixa, o mar, na maré alta, entra, antigamente mais do que agora, né? Porque agora tem outros métodos de evitar exatamente que essa água salgada chegue até a cidade, mas na época entrava mesmo, e eles depois vedavam os tanques, né? Como em qualquer salina, para que depois que a maré baixe, eles mantenham esses tanques evaporando e fizessem então muito sal. É uma região de salinas até hoje, nós vamos visitar inclusive as salinas. É uma região que tem um porto de mar muito importante, um dos já foi mais importantes do passado, porque os navegantes precisavam, como sempre, de um porto seguro e vinham buscar sal. Ora, ali tinha as duas coisas, tinha sal e tinha um porto seguro. E o porto seguro advém da existência de uma ilha paralela ao mar, paralela à praia, e que permite que você, quem conhece Comandatuba é uma coisa parecida, né? Só maior, né? Você consegue entrar do mar aberto, muito bravio, para a parte mais calma, né? E ali tinham então um porto. Essa ilha, agora visitável, os pescadores na época utilizavam para guardar os seus barcos, secar o seu peixe, né? O peixe era conservado em sal para desidratar e depois era secado, seco ao sol, tal como bacalhau, sardinha, cavala, enfim, todos os peixes eram conservados, não só para consumo posterior, mas também era a única forma de fazer com que ele depois chegasse ao interior, né? Então, as pessoas no interior, longe da costa, compravam muito peixe, mas, claro, para poder chegar lá não podia chegar fresco, então a única forma era salgado e seco ao sol. E era ali que É a eles tinham Costa Nova? a Costa Nova. E eles Ah, começaram, exatamente. É, e eles começaram depois, esses pescadores, primeiro guardavam os barcos e depois começaram fazendo umas casinhas pequenininhas assim. para guardar as suas alfaias, as suas redes e tal. E depois vinham com outros barcos menores para as cidades de Aveiro e para as suas casas, porque ali ninguém morava. E essas casinhas de madeira, como ali não tinha madeira, que aqueles muitas vezes faziam? Pegavam tábuas antigas de barcos que já tinham sido destruídos e esses barcos estavam pintados de cores diferentes. E eles faziam casotazinhas, né? Um mini armazém, muito simples, com tábuas sobrepostas, pregadas, e uma portinha e uma janelinha. Bom, e depois eles começaram morando ali. Quando chegou no final do século XVIII, início do século XIX, que começou o turismo, né? As pessoas começaram indo para as praias, até por aconselhamento médico, sobretudo no verão, como é lógico, e porque diziam, os médicos empiricamente diziam que era bom para as crianças, sobretudo se tiver, e pessoas que tinham problemas respiratórios, e as pessoas começaram indo para lá e começaram a achar muita graça, uma sequência de casinhas de pescadores muito coloridas. Bom, dali para que as pessoas começassem comprando casas e construindo, e comprando casas a eles, mas mantendo o mesmo padrão, foi um pulo, né? E hoje, uma das coisas interessantes, é uma atração turística, é a gente ir exatamente lá para visitar e tirar fotografias e tal, onde até o Yacht Club
está feito, o restaurante está feito exatamente com o mesmo padrão. Você tem edifícios de 3, 4 andares, todos feitos, modernos, claro, mas todos feitos com o mesmo padrão. É, é muito, muito interessante. Então, nós vamos até lá para vocês verem essa atração e depois nós vamos voltar para a cidade de Aveiro. Nós vamos passar por ela, vamos ver isso e depois vamos voltar, porque nós vamos ficar hospedados no meio Da Ria. de um, no meio de um dos canais da Ria de Aveiro. Um hotel fantástico. Ali É o depois tem Meliá. outra. É o Meliá. Depois ali tem outra surpresa, mas eu não vou revelar. Mas tem um jardim muito bonito à volta. E nós vamos, depois, no dia seguinte já, vamos ao centro de Aveiro para conhecer a cidade a pé, até porque é pequeno, o centro é pequeno. Minúscula, né? Tem um shopping que vocês vão achar muito interessante, um shopping Fórum. chamado Fórum, porque é que ele é diferente, independentemente sei lá, das lojas, né, das lojinhas. É que ele está feito de forma a ser uma cidadezinha, uma ruazinha, ou ruas, né? Então ele é aberto, chove nas ruas, e você passeia dentro do shopping como se Isso estivesse aí, passeando na rua, né? É muito, muito legal. E está muito perto do hotel. O hotel está numa ponta e, sei lá, 300, 400 metros mais à frente está um shopping, né? Que já está no centro, né? Então nós vamos passear pelo centro, vamos mostrar a vocês algumas das pontes muito interessantes, muito bonitas, umas antigas, as outras já vanguardistas, modernas, contemporâneas, como essa que a Fernanda colocou na lâmina a de ponte hoje. a Ponte dos Laços, é a Ponte da Exatamente. Amizade, né? Exato, a ponte de amizades. Bem que colocava um cadeado ali, daí começou a ficar muito pesado e a arriar a ponte. Daí trocaram por Exatamente. laços. Não, e o E grande ficou problema Nossa Senhora do Bonfim aqui, como é, é aqueles que o, lacinhos da Bahia coloridos. o pessoal, mas os laços do Senhor do Bonfim não pesam. O cadeado acaba pesando. É, E até porque o indivíduo mete o cadeado quando arranja a namorada. Ele depois, quando se divorcia ou arranja outra namorada, ele não vai lá tirar o cadeado. Então aquilo vai se acumulando é ali. verdade. Mas enfim, Já, brincadeira à já o parte, laço pode dar uma cortadinha, né, Alberto? não é? Para ser coerente era isso. Bom, mas brincadeira à parte, nós vamos passear no centro, é muito bonito, alguns dos restaurantes são fantásticos. Não tem grandes restaurantes, mas tem restaurantes muito, muito requintados, Na mesmo Praça do pequenos, muito. Peixe, que é a parte mais histórica da cidade. A Praça do Peixe, onde o rio vem, ou a ria, os canais vêm exatamente até junto do mercado. Tem todos esses canais, têm várias casas em vários estilos, mas sobretudo algumas que são as mais bonitas em Art Nouveau, que tem azulejo, varandas em ferro forjado, são muito bonitas, muito bonitas. E vocês vão gostar de passear no centro. E depois vamos, inevitavelmente, entrar no barco moliceiro para fazermos um passeio pela Ria de Aveiro. Vamos então até às Salinas, é aí onde a gente vai ver as Salinas. Vamos ver as Salinas duas vezes, uma de ônibus, vamos ver à direita, mas depois vamos até lá de barco, que é muito interessante. A gente vai até o canal do São Roque. Até o canal de São Roque. Então, vamos ali na cidade desembarcar depois, para vocês engordarem o suficiente para nunca mais dizer que vão comer mal em Portugal. Por Aquele quê? último doce da saideira. Porque em Portugal, se vocês não engordaram até ali, também vai ser ali a minha última oportunidade. Português que já comeu todos os doces de Portugal chega a ver, né, Não, Alberto? esqueça. Aliás, falando em esqueça, eu sugiro vivamente que vocês apaguem o celular do personal trainer, dessa gente tipo dietista, Brigue. endocrinologista, é tudo gente do Bloqueia no mal. WhatsApp.
É tudo gente do mal. Eles têm vivas ligações demoníacas. O cara fica dizendo para você que não pode engordar. Cara, esquece o cara quando você vier para Portugal, porque não tem outra hipótese. Aliás, quem não gosta de doce, ou por outra, quem gosta de doce veio para o lugar certo. E quem não Não, gosta de... leva uns ovos moles, uma caixinha daquelas bem bonitinha, de presente para o personal trainer. Isso, exatamente. E diz que vai da minha Dá aquela parte, comprada. não importa como é que ele elogia depois a minha mãe, mas leva que você vai fazer um E a sucesso. Vera também tem as tripas, né? Que é uma É, panqueca, crepe. e tem ali muito perto o pão de ló de Ovar. Pão de ló de Ovar. E não vou esgotar aqui hoje toda a gastronomia, porque Vai lá. vai longo, vai longe, vai longe. Mas vivamente esqueçam o personal trainer, porque isso é gente do mal. Essa. Tem. Só pode. Então, conclusão: nós vamos visitar uma fábrica dos ovos moles. E, obviamente, vocês vão ter uma degustação dos ovos moles. Para quem não conhece, é um doce típico dessa região, mais um dos centenas de doces conventuais que Portugal tem, baseados em gema de ovo. Né? Eu já expliquei nas outras lives que os doces conventuais vêm do fato das freiras e dos monges utilizarem as claras dos ovos para engomar os hábitos, né? E depois sobravam, obviamente, centenas de gemas de ovo e, não podendo guardar durante muito tempo, acabavam fazendo doces. E esse é apenas mais um dos muitos, e nós vamos ver um caldeirão exatamente à moda antiga sendo feito. É uma coisa, inclusive, interessante, porque as professoras da escola primária levam, do jardim de infância, levam as crianças para essas visitas, vão todas organizadinhas e tal, colocam uma bata, um chapéuzinho umas luvas e ajudam a fazer, e faz parte da cultura portuguesa iniciar as crianças nisso. Não conheço nenhuma professora que leve as crianças a um personal trainer, a um ginásio. Jamais, entendeu? Se fizessem isso com um filho meu, enfim. Mas levam, obviamente, a uma fábrica de doces conventuais. E esses doces são depois colocados dentro de uma forminha que é forrada com uma espécie de uma hóstia. Ou seja, tentem imaginar uma hóstia, como se fossem duas hóstias, né, sobrepostas, numa forma, e é recheado com doce de ovos. E depois, quando fecha, aquilo cose naturalmente, e depois, quando abre, tipo sanduicheira, né, quando abre, está cozido e tem vários formatos. Formato de barrica, Cavalo marinho. cavalo marinho, búzio, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o mar que está ali do lado e que faz parte da coleção, da história. Então vocês vão se entupir disso e vamos contextualizar um pouquinho aquela região também, vamos explicar porque é que tantas e tantas empresas ligadas à porcelana estão ali, inclusive a maior fábrica de porcelana que Portugal tem, a mais antiga, a mais conhecida e uma das mais conhecidas a nível mundial, que é a Vista Alegre, que está ali, bem do lado. Temos, a propósito de peixe, temos ali também o Museu do Bacalhau. É ali que vocês vão ver que o bacalhau, afinal, tem cabeça, nada, não vem já seco da mãe, né? Não vem já em posta, já aberta. Não, tem cabeça. Tem muita gente que me pergunta, a minha irmã, inclusive, ficou sabendo que o bacalhau tinha cabeça quando eu lhe expliquei. Mas, enfim, essa região é muito industrial também. A universidade, eu fiz pós-graduação lá na Universidade de Aveiro, é uma das universidades técnicas mais Estudei na reconhecidas. UA também. E mais conhecidas aqui no norte também, para além da de Braga. A de Coimbra é conhecida, mas por outros cursos, né? Medicina e de direito. Mas a de Aveiro é muito interessante, porque tudo aquilo que eles fazem, os cursos, estão ligados à indústria. Sim. Então, é bom para ambos os lados, né? Porque aqui, ao contrário do que ocorre em outros países,
a empresa pode financiar diretamente um departamento e uma investigação num departamento. Então, os departamentos têm sempre falta de recursos e fazem um acordo com uma empresa qualquer de plásticos, ou de moldes, ou de porcelana, e investigam e são remuneradas por isso, né? Então, o orçamento é daí. De maneira que, olha, eu acho que dentro da limitação que o Instagram nos deu, nós ficávamos por aí, porque no último dia nós vamos diretamente dali para o aeroporto, para vocês voltarem para casa, mas com os olhos cheios de bonitas paisagens, a mente recheada de lendas e de histórias que a gente conta, a barriga cheia de doces conventuais e de uma E gastronomia. localizados, mas não vem ao caso. Sem dúvida. Eu tenho, inclusive, vários aqui por cima do cinto, tenho vários. Não Uma vez mostro, pegou um taxista e não aí a mostro. amiga reclamava que estava se sentindo gorda e ele dizia que era excessos de gostosuras no abdômen. Mas com Exatamente. sotaque, né? Que daí É fica uma interpretação, claro. diferenciado. Esse era do ramo. De Sim, maneira que, agora olha, espero esse que. gostava do turismo. Agora ela só quer falar isso. Quando ela engorda um pouquinho, ela só remete isso. Então Alberto, é um pouquinho isso. Muito obrigado por tudo e espero que vocês, quando voltarem para casa no final dessa viagem, levem lembranças e memórias, porque é isso que nós fazemos. Tanto a Glamour quanto a TripNet, uma nós não trip, né? fazemos viagens. Ao contrário, fazemos exatamente memórias para vocês levarem para casa. Muito obrigado. Essa é a nossa intenção, né? Em todos os grupos que vocês verem por aí, né? Que nós não vendemos só Porto Alegre. Nossos grupos estão abertos para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Curitiba, para Santa Catarina. Agora a gente está indo em outubro com o pessoal de São Paulo, pessoal de Florianópolis, pessoal do interior de Santa Catarina, Balneário Camboriú, muita gente do interior de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, quer dizer. Então a gente está aberto a todos, porque a gente sabe que a gente faz um bom trabalho, né, Alberto? Então a gente faz questão de mostrar para o máximo de pessoas possíveis tudo que Portugal tem para dar de melhor. E Portugal é um outros lugar destinos, sensacional. virão aí dentro em breve. Né? Graças a Deus, né? Agora daqui a uns 4 mesinhos, se Deus quiser, se tudo estiver correndo bem, nós vamos chegar aí a 1000 pelo Brasil, como diz aqui, né? Vou Loucos fazer, para conhecer vou, tudo vou isso mandar que fazer, vou transmitiu. mandar fazer um estoque especial de ovos moles e de vinho para Eu pensei vocês. que não ia falar isso. Oh, Ovos moles é só o tira-gosto, né? lógico. Tá bom, Gente, olha, muito é um obrigado lugar então pela maravilhoso atenção. para comer, se o pessoal gosta de comer, assim, a culinária, a gastronomia, os vinhos, tudo é maravilhoso. Deixa eu só dar frisar um pouquinho, sublinhar o que você estava falando. Nós, ao longo dessa viagem, como fazemos sempre, fazemos questão que as pessoas vejam as localidades, sem dúvida, os monumentos, mas, sobretudo, saboreiem, degustem a gastronomia e os vinhos de cada uma dessas regiões. E acreditem, cada região. Portugal é um país muito pequeno, comparado com o Brasil, naturalmente, mas tem uma quantidade de gastronomia totalmente diferente. Você anda 20, 30 quilômetros e parece estar no outro país. É Os verdade. vinhos também ocorrem o mesmo e a gente vai, na medida do possível, A gastronomia conseguir. também, né? Muda de norte para sul, do centro. É bem diferente o tipo de comida que a gente vai experimentar ao longo desse roteiro. O nosso É, roteiro, gente, são 18 dias, são 16 noites. A gente faz Portugal de norte a sul. A gente não deixa nada para trás, nada mesmo. A gente começa lá na fronteira com Marrocos e termina lá na fronteira da Espanha, tipo isso, né? E exatamente. nós conhecemos mais de 20 cidades. Nosso roteiro ele é super tranquilo, com calma. A gente tenta sempre passar uma experiência. A gente não quer aquele turismo correndo, aquela coisa de tirar foto e entrar no ônibus. Então, pode ter certeza que a gente dá o nosso melhor, né? A gente apresenta Portugal como um sonho, né, Alberto?
como um país assim total, maravilhoso que a gente tem aqui para oferecer, com toda a sabedoria que o Roberto, ele nos dá uma aula de história ao longo do caminho. A gente conhece muitos lugares com ele, muitos monumentos. Sábado que vem, a gente vai fazer uma live no Facebook, que é um lugar onde tem mais pessoas, né? As pessoas têm mais acesso. Então, é tipo um quiz de perguntas e respostas para